Ô rapaziada, vamos fazer aquele vídeo que a galera adora dar hate, né? A simulação dos últimos jogos. Quem será o campeão brasileiro? Quem vai para a pré-libertadores? E também, rapaziada, quem será rebaixado, né? Eu pensei em fazer um vídeo focado aí no Coringão, na vaga da pré-libertadores, mas eu também pensei em fazer na busca pelo título. Então eu falei, vou juntar tudo, vou fazer uma simulação das últimas rodadas, tá? Eu havia dito, eu ia fazer um vídeo, na verdade, do Botafogo e do Palmeiras na sexta. Na sexta ou na quinta, que eu ia até falar no vídeo que o Botafogo não ia vencer o Vitória. Eu tinha certeza absoluta que não ia vencer. Só que daí vocês vão... Eu falando agora, vocês vão achar que eu sou engenheiro de obra pronta. Só que assim, eu tinha certeza que o Botafogo não ia vencer e ia pipocar essa reta final de campeonato. E pra reforçar esse meu argumento, tem dois vídeos passados, depois desse quiser assistir. Um vídeo que eu fiz em setembro, que eu falei que o Palmeiras seria campeão brasileiro. Em setembro. Que o Palmeiras estava mal e o Botafogo estava bem. Tá gravado. Então não tem como eu falar que eu inventei. Não, tá gravado. E outro vídeo que foi bem recente. Acho que foi no começo de novembro. O Botafogo tava voando ainda mais e o Palmeiras estava jogando mal pra caramba. Acredito que o Palmeiras tinha perdido o clássico pro Corinthians. Tinha acabado de perder pra nós, né? E o Corinthians ganhou com autoridade aquele clássico. E depois daquele clássico todo mundo acabou o campeonato. O Botafogo é campeão brasileiro. E eu fiz o vídeo. E eu falei, calma que as últimas rodadas do Botafogo são rodadas traiçoeiras e as do Palmeiras não. E aí que pode acontecer a merda. Aí tem a questão psicológica e tal. Então isso são argumentos que eu usei naquele vídeo, tá gravado. Então foi muito antes do Botafogo dar essa deslizada aí, tá, rapaziada? Então assim, eu vou fazer uma simulação. Não sou dono da verdade. Vocês estão falando, dono da verdade. Não, não sou. Aqui eu sou. Vocês vão ver a simulação que eu vou fazer. É tudo captura de tela, é coisa simples, é coisa humildade. O canal é humildade. É só pra gente conversar, pra gente brincar, pra gente ver se realmente o Palmeiras vai ser campeão, quem vai pra pré-libertadores, Corinthians tem chance, não tem, quem será rebaixado, tá? Então só pra ter essa interação. Então, caso você não conheça o trabalho, caiu aqui de paraquedas, deixa o like, se inscreva para fortalecer o canal, caso você goste do vídeo, tá? Não é obrigado a se inscrever, mas caso goste, me ajuda demais. Só um parênteses, tá? Temos ainda para definição da pré-libertadores, obviamente a final da Taça Libertadores da América entre Botafogo e Atlético Mineiro. Para isso eu já vou fazer uma captura de tela, a captura de tela, aquela maravilhosa que vocês adoram, que é uma merda a resolução, que é essa daqui, ó. Na tela não está o G7, tá? Mas considera-se G7, não está que eu digo o desenho aqui, né? Porque é o simulador do GE, tá? Mas é G7 porque o Flamengo já tem vaga. O Flamengo aqui, é que eu não consigo selecionar assim. O Flamengo já tem vaga na Taça Libertadores porque venceu a Copa do Brasil, tá? Então isso aqui é G7. G7 significa que os 5 primeiros ali, no caso, por o Flamengo estar ali, vão para a Libertadores e os 2 próximos vão para pré-Libertadores. Caso o Botafogo vença a Taça Libertadores, o Botafogo está em segundo, ou seja, está entre os 7 primeiros, abre o G8. Caso perca para o Atlético Mineiro está fora dos 7 primeiros, então permanece G7. Deu para entender, né? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação tanto dos rebaixados quanto do campeão, claro, e também de quem vai para pré-libertadores. E o mouse rolou sozinho porque eu comprei na Shopee, depois reclama que desliza e etc. Vamos lá, 35ª rodada que tivemos nesse final de semana e alguns clubes obviamente não jogaram por conta da final da Sul-Americana e etc. e outros mais aí, questão de TV e etc. Então vamos lá. Fluminense e Criciúma. Vai ficar um vídeo longo, claro, mas vai ser um vídeo bem legal aí, tá pra galera cornetar ou concordar, né, rapaziada? Que é simulation, né? Eu tô com a dor no ombro, então vou trazer o teclado mais perto, que beleza. Nossa senhora, que situação precária, né? Para mim o Fluminense vence o Criciúma. Isso aliviaria um pouco o risco de rebaixamento do Fluminense. E tá muito linkado uma coisa com a outra, porque lá no final o Fluminense pode chegar já sem riscos de rebaixamento e o Fluminense pega o Palmeiras na última rodada. Mas calma que não vai chegar lá, tá? Fortaleza e Flamengo. Para mim o Fortaleza vence o Flamengo no Castelão. O Flamengo já em ritmo de festa, ritmo de férias, né? E isso colocaria o Fortaleza de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Só um adendo que o Fortaleza sofre do mesmo mal que o Botafogo, empatou demais. Isso quer dizer que
O Fortaleza vencendo mais um jogo e o Palmeiras perdendo, os dois terão 70 pontos. Mas o Palmeiras continuaria com 21 vitórias e o Fortaleza chegaria a 20. Vitória, rapaziada, é o número de desempate, né? O critério de desempate é o número de vitórias. Ou seja, o Palmeiras pode terminar o campeonato com o mesmo número de pontos do Fortaleza e do Botafogo e ainda ser campeão brasileiro. Deu pra entender, né? Cruzeiro e Grêmio, jogo importantíssimo porque o Cruzeiro perdeu a Sul-Americana, então vai buscar uma vaga na pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E aí que é um problema para nós corintianos, né? E para mim o Cruzeiro bate o Grêmio. Nisso eu colocaria o Cruzeiro com 50 pontos, o Corinthians continuaria com 47. E tem também o problema do número de vitórias. O Corinthians, mesmo que iguale o número de pontos do Cruzeiro, tem vitórias a menos. Vamos supor aqui que vença mais uma, vai para 13 vitórias contra 14. Então no critério de desempate o Corinthians perde para o Cruzeiro e também perde para o Bahia, por isso que o Bahia está à frente do Corinthians. Então seria interessantíssimo para nós o Botafogo vencer a Taça Libertadores, porque daí viraria G8, devido ao fato do Botafogo já estar entre os 7 primeiros. Então seria importantíssimo, a gente tem que torcer para o Botafogo ser campeão da Taça Libertadores, tá? Torcendo como corintiano, né? 36ª rodada, vamos lá. Galo, que estaria aí brigando pela vaga na pré-Libertadores, caso perca, obviamente, o título para o Botafogo, né? Pega o Juventude brigando para não cair. Para mim, o Galo... Opa, esqueci de dar o tab aqui. Ó. O Galo ganha do Juventude jogando em casa, tá? Esse aqui eu vou deixar para depois, né, rapaziada? O Cuiabá, já não matematicamente, mas moralmente rebaixado, pega o Bahia e para mim o Bahia vence. O Bahia vence. Bahia que tá mal, diga-se de passagem, né? Seria interessante, rapaziada, um empatezinho aqui pro Corinthians, mas eu vou levar em consideração se o que eu acho mesmo, tá, que vai acontecer. Para mim o Bahia vence. Vasco e Atlético Goianiense, para mim 2-0 Vasco, ainda matematicamente com chances de ir para pré-Libertadores. Flamengo e Inter, rapaziada. Novamente, Flamengo com ritmo de férias, tal, e o Inter a 16 jogos sem perder, rapaziada. E aqui é um jogo muito, muito difícil de palpitar. Eu até colocaria uma vitória do Inter, mas o Flamengo, pô, no Maracanã, cara, eu vou pôr 1-1, cara. Eu acho que o Inter não perde, mas assim... Enfim, aqui é um jogo muito também legal para nós corintianos. O Red Bull tá brigando para não cair. E o time do Red Bull não é tão ruim. Eu não sei o que aconteceu. Os caras realmente tá deplorável esse campeonato aí. Então seria um jogo muito difícil. Para mim 1-1, tá? Para mim 1-1. Para mim o Cruzeiro não vence o Red Bull em Bragança. Aqui para mim o Palmeiras aí elimina o Botafogo da briga pelo título. 2-0 Palmeiras. Elimina por quê? Porque tem o critério de desempate. Mais uma vez, o Botafogo poderia tirar o número de pontos, mas não tiraria o número de vitórias. Então o Palmeiras teria que perder os 2 jogos e o Botafogo vencer os 2 jogos que restam aí após, obviamente, essa rodada. No seco, tá? Para não ficar explicando muito, para não ter muitas hipóteses, possibilidades, para o vídeo não ficar tão longo, visto que já vai ficar bem longo, né? Criciúma e Corinthians. O Criciúma em queda e o Corinthians em crescente. Para mim o Corinthians vence o Criciúma, mesmo jogando fora de casa, tá? Criciúma aí brigando para não cair, o Corinthians aí brigando com todas as forças pela pré-Libertadores. Grêmio e São Paulo, para mim o Grêmio vence o São Paulo e também daria um passo legal aí para fugir do rebaixamento, tá? Vitória e Fortaleza, um Fortaleza que tá voando, mas o Vitória também está numa crescente, cara. O Vitória embalou, tirou pontos do Botafogo e jogando em casa, cara, para mim o Vitória não perde. Mesmo o Fortaleza estando muito melhor na tabela, para mim o Vitória não perde do Fortaleza. E aí deixaria o Fortaleza 5 pontos do Palmeiras. E também tem a questão também do número de vitórias, tá? Que tem a menos. Isso vai ser crucial para essa reta final do campeonato, tá? Atlético do Paraná e Fluminense, para mim o Atlético vence o Fluminense e fica aí numa distância interessante para os cariocas, tá? Penúltima rodada, esse jogo aqui, Internacional e Botafogo, é o jogo crucial, é o jogo que eu bati na tecla na questão que eu fiz a análise que eu falei pra vocês desse vídeo mais recente, final de outubro, começo de novembro, que eu fiz esse vídeo. Eu falei, a tabela do Botafogo não é fácil, os caras vão pegar o Inter, lá, além do Palmeiras, obviamente fora de casa, vai pegar o Inter, que não perde a 300 jogos. Pra mim o Inter vence o Botafogo, cara. Pra mim o Inter vence o Botafogo e vai ficar aí a 1 ponto, inclusive, do próprio Glorioso, tá? Tomara a Deus, minha torcida, pra galera do Botafogo não ficar puta comigo, minha torcida é justamente pelo Botafogo, tá?
Eu tô torcendo pro Botafogo ser campeão brasileiro, eu já falei isso há muito tempo. Eu até me simpatizo pelo Botafogo, assim, sou corintiano roxo e tal, mas um time que eu menos odeio tirando o Corinthians é justamente o Botafogo. Mas assim, pô, a pipocada que vocês deram aí, a culpa não é minha, né, velho? Pô, é foda, né, velho? Vitória e Grêmio, pra mim o Vitória vence o Grêmio. Vasco e Atlético Mineiro, pra mim isso aqui dá empate, tá? E dificultaria a vida do Atlético Mineiro, por isso que seria interessante o Atlético vencer a Taça Libertadores, porque pelo Campeonato Brasileiro que vai ser meio complicado ele conseguir a vaga na pré, até porque mesmo com duas vagas, aí os outros times estão melhor pontuados, né? E vocês vão ver aí mais pra frente o porquê que eu falo isso. São Paulo e Juventude, para mim o São Paulo vence esse jogo aqui, pro São Paulo não vale nada, já tá classificado, né? E o Juventude brigando para não cair. Aqui Atlético Goianiense e Fortaleza, para mim o Fortaleza vence o Atlético Goianiense e com isso assumiria a vice-liderança do campeonato, tá? Cruzeiro e Palmeiras, aqui é um jogo muito interessante porque o Cruzeiro vai buscar a vaga na pré-Libertadores e tá bem concorrida e o Palmeiras obviamente buscando o título. Por ser em Minas, para mim 1-1, tá? Para mim 1-1, o que não deixaria aí muito ruim a situação, podemos colocar assim, do Palmeiras. Na verdade, esse empate deixaria o Palmeiras campeão brasileiro. Por quê? Porque a diferença seria de 3 pontos para o Fortaleza, segundo a minha simulação, obviamente, né? Só que o número de vitórias, o Fortaleza não passa o Palmeiras. Vamos supor que na última rodada o Palmeiras perca e o Fortaleza vença. O Fortaleza ali ficaria com 21 partidas e o Palmeiras 21 vitórias e o Palmeiras 22. Mesmo 74 pontos, o Palmeiras seria campeão brasileiro, segundo a minha simulação na penúltima rodada, tá? Fortaleza, Fluminense e Cuiabá, para mim 2-0 Fluminense, tá? Fluminense aí se livraria do rebaixamento. Ou não, deixa eu terminar essa rodada. Corinthians e Bahia, para mim o Corinthians vence na Neoquímica Arena. Com isso, o Corinthians passaria o Bahia. Então, jogo de 6 pontos ali para quem para essa busca pela pré-Libertadores, né? O Atlético do Paraná, para mim, vence o Red Bull Bragantino, dificultando bastante a vida do time de Bragança e livrando o Atlético de vez do rebaixamento. Criciúma e Flamengo, aqui pra mim, pô, Flamengo, é por isso que eu falo, o Flamengo eu sempre gosto de frisar em ritmo de férias, né? Pra mim vai ser 1-1, cara, 1-1. Vamos pra última rodada e definitiva. Pra mim, Grêmio e Corinthians, cara, vai ser empate. O Grêmio entra nessa rodada já livre do rebaixamento e o Corinthians buscando essa vaga aí na pré. Pra mim vai ser 1-1, tá? Bahia e Atlético Goianiense, pra mim o Bahia vence. Com isso, ficaria 1 ponto atrás do Corinthians, por isso que é crucial o Corinthians pontuar no Rio Grande do Sul, porque no critério de desempate o Corinthians ficaria atrás do Bahia, tá? Botafogo e São Paulo, esse sim o Botafogo vence, mas aí sem chances matemáticas de passar o Palmeiras. Red Bull vence o Criciúma, passaria o Juventude, que vai jogar na rodada ainda, né? Cuiabá e Vasco, pô, pra mim eu vou pôr 1-1 aqui, né? Atlético Mineiro pra mim vence o Atlético Paranaense e iria 51 pontos, ficando ali a 3 do Corinthians, numa possibilidade de ter 2 vagas no caso, né? Porque se tiver uma vaga só, quer dizer que o Atlético foi campeão da Libertadores, né? Flamengo e Vitória, aí o Flamengo vence, né, jogando em casa. Palmeiras não perde do Fluminense, até porque para mim o Fluminense chega sem chance de ser rebaixado e sei lá, até a questão de ajudar o Botafogo. Para mim o Palmeiras vence o Fluminense. Aqui um jogo maravilhoso, hein? Que jogo é esse, hein, rapaziada? Pra mim 2-2, pra mim o Inter termina o ano sem perder nessa sequência aí, e o Fortaleza ficaria em terceiro, o próprio Inter em quarto. E na última rodada aqui, no último jogo, pra mim o Juventude e Cruzeiro ficariam no empate. Caso o Juventude vença o Cruzeiro, o Juventude se livra do rebaixamento e o Bragantino cai, tá? E caso fique em 1-1, o Juventude seria rebaixado junto com Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. O Palmeiras seria campeão aí com 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Botafogo, e o Fortaleza e o Internacional fechariam os 4 primeiros, né? O Flamengo o quinto, São Paulo sexto, o Corinthians iria para a Libertadores com 54 pontos, mas colado com Bahia e Cruzeiro com 53. Então esse pontinho aqui, claro, vencendo Criciúma e Bahia, o Corinthians pontuando esse pontinho Salvador contra o Grêmio, deixaria o Corinthians na pré-Libertadores. Caso o Corinthians perca do Grêmio, o Corinthians não iria para a pré-Libertadores. Claro, rapaziada, com todo o contexto aí que eu coloquei para vocês, mas para mim dá um empate e o Corinthians iria para a pré-Libertadores, levando em consideração que seria só uma vaga, tá? Se fosse 2, aí Corinthians e Bahia, mas para você ver como que vai ser
disputado esses últimos jogos pela questão da pré-Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro aqui, pode ser aí que Palmeiras deslanche. Mas tudo pode acontecer, tá, rapaziada? Isso aqui é só uma simulação, tá? Obviamente, é só uma simulação, muita gente vai torcer o nariz, mas tá, não sei o que tem, não sei o que tem. Cara, é só uma simulação, tá? Com certeza, boa parte de vocês já fizeram essa simulação também. E, pô, ninguém é dono da verdade aqui, tá? Eu só tô falando, comentando com vocês a respeito do Campeonato Brasileiro. Eu falei que o Palmeiras seria campeão, infelizmente lá atrás eu falei. E eu falei também que o Corinthians não ia cair. Eu cravei, tá tudo gravado, o Corinthians não cai. E para pré-Libertadores seria até um sonho que eu não esperava. Eu esperava que o Corinthians fosse terminar em 12º, 13º, mas que não fosse cair. E para mim tá sendo uma surpresa, obviamente agradabilíssima. Quanto à minha torcida, novamente, tô torcendo por Botafogo ser campeão da Taça Libertadores, para ajudar o Corinthians, claro, e torcendo por Botafogo ser campeão brasileiro, para, claro, obviamente, o Palmeiras não comemorar mais um título. Mas, infelizmente, eu acho difícil a questão do Brasileirão, tá? Pelas rodadas de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza e Inter, tá? Mas a Taça Libertadores, sim, o Botafogo pode ser campeão, sim, jogo único e tal. Enfim, vamos ver, porque tudo pode acontecer, até porque o jogo Palmeiras e Botafogo vai ser amanhã. Caso o Palmeiras dá uma sobugada no Botafogo e já termina o campeonato pros caras, aí os caras vão focar todas as energias, né? Pra final de sábado, ou pode ser que os caras cheguem também com uma pressão absurda por ter perdido o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é futebol. Por isso que o futebol é tão apaixonante. Qual o palpite de vocês? Comente aí, dê engajamento. E se curtiu o vídeo, na humildade, se inscreva. Porque aqui, tô gorando os caras, tô torcendo pro Botafogo, mas o respeito é com todos, inclusive com a porcada, que vão ganhar de novo essa raça. Vou desligar. Forte abraço, tamo junto. É nóis.